Olha, nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Grandourados. Nossa gratidão pela sua companhia, sempre aqui na TV Grandourados, o programa Andando com Cristo. Você sabe que esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, aqui em Dourados, conhecido também como a Igreja do Relógio, e nós chegamos até você sempre com a palavra de Deus. Esses dias nós estamos alegres com o aniversário da Reforma Protestante do século XVI, 503 anos da Reforma. E o nosso programa hoje vai focar um dos temas importantes da Reforma, que é a centralidade de Cristo Jesus para a salvação do homem. Então não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já para levar a palavra de Deus até você. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto que nós vamos ler hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, o verso de número 12. E esse texto diz assim: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Só Jesus Cristo salva. Só há uma esperança para você que me assiste agora. É Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi enviado até nós para nos salvar. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem absolutamente nada. É pobre, miserável, sem sentido à vida, sem rumo à vida. Não tem absolutamente nada. Quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter todas as coisas materiais deste mundo, pode conhecer todas as ciências deste mundo, pode conhecer este mundo de ponta a ponta, pode ter todos os recursos da nossa época, do nosso tempo, pode ter a melhor faculdade, pode ter a maior fortuna, mas não tem absolutamente nada, não tem esperança nem para viver e nem para morrer. Mas quem tem Jesus tem tudo. Pode ser o mais miserável dos homens aos nossos olhos, seja em qualquer leitura que você quiser fazer, espiritual, social, filosófica, o mais miserável dos homens, se ele tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem tudo que a sua alma precisa e tudo que a sua alma deseja. Esse texto que nós acabamos de ler de Atos capítulo 4, Pedro estava fazendo o grande sermão do Pentecostes. E logo depois deste sermão, muitas pessoas se converteram a Cristo. E o episódio seguinte, onde está narrado este texto,
mostra que Pedro e João estavam diante do Sinédrio, fazendo uma defesa, porque eles foram presos devido ao fato de terem curado um homem aleijado na porta do templo de Jerusalém. E as autoridades judaicas prenderam os apóstolos e queriam saber em nome de quem eles tinham feito aquilo. Quem estava por trás daquela farsa, assim que eles trataram o milagre operado através desses apóstolos. E eles querem saber quem está por trás disto. Em nome de quem que vocês estão falando aí na praça? Quem autorizou? Você tem as credenciais? Alguém te autorizou? Tem algum documento? Se fosse aqui na praça pública de Dourados, a polícia ia querer saber se você tinha o alvará que te desse liberdade de realizar aquele ato, que as autoridades estavam cientes daquele ato que estava sendo realizado ali. E em nome de quem vocês estão fazendo isso? E eles falam assim: olha, é em nome de Jesus, o Nazareno, que vocês crucificaram e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Vocês pensaram que o havia derrotado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E isto se tornou para nós em esperança, em alegria, em disposição, inclusive, de morrer por esse nome. E após falar que estavam ali em nome de Jesus, o Nazareno, que as autoridades haviam matado, que Deus ressuscitou dentre os mortos, e que eles agora estavam cheios da graça de Deus, do poder de Deus para anunciar a palavra de Deus. Então é neste contexto que eles falam: este Jesus que vocês crucificaram e Deus ressuscitou dos mortos, ele é pedra rejeitada. Jesus continua sendo pedra rejeitada por muitas pessoas. Você vai falar de Cristo para as pessoas e elas acham que não precisam. Elas acham que já estão muito bem resolvidas, mesmo estando infelizes, mesmo estando mal resolvidas, mesmo estando sem nenhuma esperança para viver ou para morrer, acham que estão bem resolvidas. Então, ele é pedra rejeitada por muitos, não só na época que ele viveu sobre a terra, mas também hoje. Jesus é alvo de contradição ainda hoje. Uns creem nele, são salvos, libertos e têm agora uma esperança, uma alegria para toda a eternidade. Outros não gostam nem de ouvir falar o nome de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, ele é alvo de contradição. Uns o amam tanto, outros odeiam ouvir falar do seu nome. Ele é pedra rejeitada por vós, os construtores, mas ele se tornou a pedra angular, ele se tornou a pedra principal desta grande obra de Deus, do universo, das coisas visíveis e das invisíveis, das eternas e das temporárias. Ele é a pedra principal, ele é o centro da história, ele é o centro da vida. E se a sua vida não estiver centrada em Cristo, ela está completamente fora do centro, ela está sem rumo, você está perdido. Ele é pedra angular, é onde você vai fazer edificar a sua casa com segurança, onde você vai edificar a sua família com segurança, onde nós vamos edificar uma cidade com segurança, onde vamos edificar uma nação, construir uma nação com segurança para os nossos filhos e para as nossas famílias. Jesus é esta pedra angular, é esta pedra de centro, é a pedra principal que dá suporte a toda a obra. Se você tirar Cristo da história, a história perde o sentido. Por isso que ela é antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, Cristo é tudo que a sua alma deseja. Você pode estar tentando saciar a sede da sua alma em vícios, em prazeres desta vida, ideologias, filosofias,
e todo tipo de vaidade do seu coração, mas a alma não se satisfaz com estas coisas. Você tem dentro de você uma alma que tem sede de Deus, que tem fome de Deus, tem sede e fome, não de água e nem de pão, mas do Logos da vida, de Jesus Cristo, da palavra poderosa e penetrante de Deus. É por isso que então esses apóstolos falam assim: olha, é este Jesus que vocês crucificaram, que Deus levantou dentre os mortos, e não há salvação em nenhum outro. Só Jesus Cristo salva. Um dos pilares que a reforma trouxe em termos de ensinamentos, doutrinas das Escrituras, é solos Christus. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo basta para a sua salvação. Talvez você fique tentando aí se salvar com boas obras, com as suas próprias boas ações, ou até mesmo com a sua moralidade. Não, eu não sou como os demais homens, tentando salvar, sendo um bom religioso. Essas coisas, elas são importantes se Cristo estiver no centro delas. Essas coisas só têm sentido, a religião só tem sentido se Cristo for o centro dela. Mas se você está aí nessas filosofias religiosas de que você vale, você tem que acreditar em você mesmo, que você tem que confiar em você mesmo, você está perdido. A religião sem Cristo é uma religião vazia. Quantas pessoas que nos procuram falam assim: eu já busquei sentido em tudo na vida e não acho, eu já busquei sentido em mim mesmo e não acho, eu já busquei sentido nas boas obras e acho que elas não são suficientes para a minha salvação, e não são mesmo, Só há salvação em Jesus Cristo. Jesus basta. Ele é o Filho de Deus, Ele é o enviado de Deus. Sabe por que a palavra é Christus? Essa palavra é uma palavra transliterada do grego, ela não está traduzida para a nossa língua portuguesa, ela está apenas transliterada do grego, e é a variante da palavra hebraica Messiá, lá do Antigo Testamento, Messias. Quando fala que Jesus de Nazaré é o Cristo, a palavra Christus quer dizer ungido. Ele é o Messias ungido, o Cristo ungido. A palavra Cristo e Messias é a mesma palavra, quer dizer ungido. Aquele que Deus enviou até nós, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus ungiu. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus, aquele Jesus de Nazaré, é o Cristo dos profetas, das Escrituras. É o Filho de Deus, o nosso Salvador. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui: e não há salvação em nenhum outro nome, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro nome foi dado entre os homens. Não adianta você acreditar em alguém, num homem, como um mediador entre você e Deus. E só há um mediador entre você e Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o enviado até nós, o ungido de Deus. E a mensagem dos apóstolos é muito clara: não há salvação em nenhum outro. Quando a reforma protestante do século XVI nos traz esta mensagem, solos Christus, ela quer dizer o seguinte: somente Cristo pode salvar a sua alma. Somente Cristo é suficiente para a sua salvação. Você não precisa fazer acréscimos e nem tentar acréscimos para que você seja um salvo, para que você seja uma nova criatura. Você precisa apenas de arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, o seu Salvador. Não há salvação em nenhum outro, somente Jesus Cristo basta.
Somente Ele foi aceito em sacrifício pelos seus pecados, pelos meus pecados, para nos trazer salvação, nos dar salvação e vida eterna. Essa doutrina centraliza ou mostra o que a Bíblia nos ensina, que é Cristo somente e suficiente para a nossa salvação. Quem sabe você tem buscado salvação e esperança em alguma outra fonte que não seja unicamente o Senhor Jesus Cristo, e está aí com a sua alma frustrada, deprimente a sua situação, porque está buscando águas em cisternas rotas, que não tem água, que não tem nada para saciar a sua sede. Mas Cristo, o Filho de Deus, é o nosso Salvador. No ministério de Jesus, ele deixou isso também muito claro. Uma das passagens maravilhosas do Evangelho de Jesus está em João capítulo 8, versículo de número 37, aliás, 7:37, quando ele fala o seguinte: todos vós que têm sede, vinde a mim e beba. Quem beber de mim, como diz as Escrituras, ou quem vir a mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez você esteja aí me assistindo agora, acompanhando esta mensagem da palavra de Deus e dizendo: mas pastor, é tudo que a minha alma deseja, é tudo que eu preciso, eu tenho um vazio na alma, eu tenho uma sede de Deus insaciável. Então eu preciso dizer isso para você: você precisa de Jesus e nada mais. Ele basta. E ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus faz um convite muito especial para você. E não há salvação em nenhum outro. Se você procurar salvação em qualquer outro, você não encontrará salvação. Jesus é o único que pode salvar a sua alma. Nenhum outro nome foi dado entre os homens, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Nenhum outro nome é dado entre os homens. Ou seja, não adianta você buscar salvação para a sua alma fora de Cristo. Você só vai encontrar salvação, você só vai encontrar uma reconciliação com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. É Ele que Deus enviou em missão a este mundo para nos salvar. E os apóstolos estão dizendo aqui: não há salvação em nenhum outro. Então preste atenção nisto, volta o seu coração para Cristo, volta a sua família para Cristo. Se você quer encontrar salvação e vida eterna, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não há salvação em nenhum outro. O texto nos ensina e nos informa que quando Pedro terminou de falar essas coisas, o texto diz: ao verem a intrepidez de Pedro, intrepidez é a ousadia de Pedro, Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados, eles tiveram que admitir: estes homens, de fato, eles estiveram com Jesus. Esses homens, de fato, acreditam no que eles pregam, porque eles foram transformados por este Evangelho maravilhoso. Não há salvação em nenhum outro nome. Volte os seus olhos para Cristo. É nele que você encontra salvação e vida eterna. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esta meditação da Palavra de Deus. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares.
tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos meditando aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, onde a mensagem do apóstolo Pedro diz: não há salvação em nenhum outro homem. Não só o apóstolo Pedro, mas todos os apóstolos de Cristo pregaram a mesma mensagem. Esse texto é interessante porque eles não estão pregando o Evangelho na igreja, eles não estão pregando o Evangelho na praça, eles não estão pregando o Evangelho nas casas, eles não estão naquilo que nós consideramos pregar o Evangelho, colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para uma igreja, para um templo, ou para uma praça, ou para um local público de pregação, para pregar a palavra de Deus, para uma multidão faminta de ouvir a palavra de Deus. Não! Estes apóstolos estavam presos e agora eles estão diante do Sinédrio. Era um tribunal político-religioso em Jerusalém que julgava essas questões. Esses homens foram presos e eles estão fazendo uma defesa de si mesmo e do Evangelho que eles pregaram, porque as autoridades judaicas e romanas perseguiram a igreja no primeiro século. E eles tanto perseguiam a mensagem, quanto eles perseguiam o mensageiro ou os mensageiros. Os apóstolos foram perseguidos, mas eles pregaram a mensagem pura, clara, como água cristalina, de que você não encontra salvação para sua alma em nenhum outro nome que não seja o nome de Cristo. E mais do que isso, esses homens estavam dispostos a morrer por isto. Tanto que o Sinédrio vai dizer: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, homens analfabetos, o Sinédrio, homens cultos, doutores da lei, olha para aqueles analfabetos galileus e falando, ao ver a intrepidez deles, a forma, a convicção com que eles falavam, a ousadia que eles falavam, não importando se o Sinédrio ia chicoteá-los, se o Sinédrio ia matá-los, não importando se ia autorizar a continuidade da pregação ou se ia proibir a pregação em Jerusalém, não importando com nada disto, mas cheio de intrepidez, cheio do poder do Espírito Santo, esses apóstolos pregam. E quando eles veem a intrepidez desses homens, a ousadia deles, diz que o Sinédrio todo ficou admirado, ficaram admirados, perplexos. E então eles começaram a dizer entre si, eles reconheceram que aqueles homens haviam estado de fato com Jesus. O que é isto? Eles tinham realmente encontrado a pessoa de Jesus. Meus queridos, isso aqui é uma prova evidente da ressurreição de Cristo, porque estes mesmos homens, o Sinédrio, com as autoridades judaicas, quando Jesus ressuscitou e as mulheres deram a notícia, os apóstolos foram no túmulo e confirmaram a ressurreição de Cristo, eles inventaram uma mentira e deram dinheiro aos guardas, está lá no final do Evangelho de Mateus, para que os guardas inventassem uma mentira de que à noite, na madrugada, eles dormiram, enquanto vigiavam o túmulo, deram lá uma cochilada, dormiram. E enquanto eles deram aquela bobeada ali, aquela dormida, os apóstolos de Jesus vieram e roubaram o corpo morto de Cristo para dizer que ele tinha ressuscitado. E ganharam dinheiro para isso, porque, além disso, ganharam a palavra de segurança das autoridades que
se viessem os romanos a julgar aqueles guardas e fazer alguma coisa com eles, eles seriam defendidos. Subornaram os guardas, subornaram as autoridades romanas também, porque um guarda que dormia no serviço, ele pagava com a sua própria vida. Um caso desse aqui, os romanos matariam esses guardas, mas as autoridades judaicas prometem livramento e protegê-los. Tudo isso para inventar uma mentira, mas a mentira nunca prevalece. Louco é o mentiroso. Ele vive num mundo fora da realidade, ele vive num mundo irreal. Ele vive uma paranoia, ele vive uma confusão na alma. A mentira, ela é diabólica, ela traz o inferno para dentro da alma do mentiroso. É uma confusão. Então, tem perna curta. Então, quando agora o próprio Sinédrio, que subornou os guardas, subornou as autoridades, dizendo que Jesus, o corpo dele foi roubado, nunca acharam esse corpo, tem até um filme sobre a ressurreição, essa paranoia procurando o corpo, onde os discípulos de Jesus julgaram o corpo de Jesus. O que fizeram com o corpo de Jesus? E nunca acharam, porque ele ressuscitou dos mortos. Então o próprio Sinédrio, admirado, reconheceu que esses apóstolos, Pedro e João, de fato, ao ver a intrepidez deles, a disposição deles de dar aquele testemunho da ressurreição de Cristo, eles admitiram que de fato a mentira deles não prevalecia. Esses homens de fato estiveram com Jesus, ou seja, com o Cristo ressurreto. Esses homens estiveram com Jesus após a sua ressurreição. Até o Sinédrio agora admite isso, não admite a ressurreição, mas admite que esses homens estiveram com Jesus. Queridos, o Evangelho não precisa de enganar ninguém. O Evangelho não inventa mentira. O Evangelho não é invenção dos homens. O Evangelho não é coisa dos pregadores, dos pastores e padres, de quem prega aí o Evangelho. Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador. O Evangelho, ele destrona a mentira e estabelece a verdade no coração do homem. O Evangelho destrona o inferno e estabelece o céu no coração do homem. O Evangelho, ele destrona Satanás e estabelece Cristo no coração dos homens. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Eles então admitiram que esses homens de fato estiveram com Jesus, e quando eles então veem o homem que tinha sido curado, não podiam mais negar nem a ressurreição de Cristo e nem o milagre que fora operado naqueles homens. Então eles começaram a dizer entre si lá no Sinédrio: ameacemos estes homens, vamos ameaçá-los e vamos também determinar que eles não falem mais deste nome de Cristo e nem de que ele ressuscitou dentre os mortos em Jerusalém. E chamando-os à parte, ordenaram que absolutamente eles não falassem e eles não ensinassem em o nome de Jesus em Jerusalém. Foi proibido falar em nome de Jesus em Jerusalém. O Sinédrio fez isso. Os apóstolos submeteram? Não. Era uma ordem absurda para aqueles que o próprio Jesus tinha acabado de falar para eles: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É uma loucura tentar colocar mordaça na igreja, proibir a igreja de pregar o Evangelho, de testemunhar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, de testemunhar que Cristo salva o pecador. Se você crer nele agora como seu Salvador, ele salva a sua alma da condenação eterna, da ira vindoura, da ira de Deus que está para ser derramada em juízo sobre esta terra. Só tem uma forma de você escapar da ira vindoura que está para vir sobre a terra: é confessando os seus pecados, arrependendo deles e crendo em Jesus como seu Salvador. Esses apóstolos viram para aquelas autoridades do Sinédrio e dizem o seguinte:
Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, essa é uma máxima que percorre o coração da igreja. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não adianta tentar colocar mordaça na igreja, proibir-nos de pregar o Evangelho. Nós estamos dispostos a pagar com a nossa própria vida o preço de pregar o Evangelho, de testemunhar desse nome. Por quê? Porque não há salvação em nenhum outro nome. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A China comunista, que esse Papa aí acabou de fazer convênio com ela, não sei como ele vai conseguir unir o comunismo com o cristianismo, o ateísmo com a fé cristã, não sei. Mas a China comunista, que proibiu a pregação do Evangelho, perseguiu a igreja, matou os cristãos, achou que tinha aniquilado a igreja lá no seu país. Passado o período mor do comunismo falido também lá na China, agora eles descobrem uma quantidade imensa de cristãos lá na China, homens e mulheres que não se renderam, que disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não se renderam. O Evangelho sobreviveu na família, de casa em casa. É por isso que esse povo quer acabar com a família, com a igreja, porque não há salvação em nenhum outro nome, e isso faz coceira nos ouvidos deles. Mas o Evangelho prevalece, a palavra de Deus prevalece. A ousadia daqueles irmãos que ousaram com intrepidez desafiar um império, desafiar um sistema comunista, ateu, de perseguição e tentativa de aniquilamento à igreja. A igreja está lá forte como nunca, embora tão oprimida, tão subjugada, ela está ali presente. Ela está presente por toda parte, por toda a terra. Porque não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus Cristo. Paulo diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele pode salvar a sua alma da condenação eterna. Creia em Cristo como seu Salvador, e que Deus abençoe a sua vida neste dia. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa Andando com Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós vamos encerrar hoje o nosso programa, que não há salvação em nenhum outro, somente na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero orar por você e pela sua família. Quem sabe você tem buscado salvação onde não há salvação. Mas se você buscar em Cristo, você vai encontrar salvação para a sua alma. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo. Senhor Deus, nós agradecemos a companhia
destas famílias, nossos telespectadores que nos acompanham agora, ouvindo a mensagem da Tua palavra, que não há salvação em nenhum outro nome, somente na pessoa de Jesus Cristo. Ó Deus, eu peço que a Tua graça esteja presente no coração deste que nos ouve agora, para o louvor e a glória do Teu nome e para a salvação daquela alma faminta que procura salvação em outras fontes onde não há salvação, que possa agora se render a Cristo e encontrar nele salvação, esperança e vida eterna. Eu peço esta bênção por aqueles que nos ouvem e nos acompanham, e faço isso em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grande Dourados. Esse é o programa Andando com Cristo. Fica o convite para você assistir e acompanhar conosco e também fazer parte conosco da Igreja Presbiteriana de Dourados, também conhecido como Igreja do Relógio. Estamos retornando gradativamente os nossos trabalhos. No domingo às 9 horas já vamos ter escola dominical e às 18h30 agora o nosso culto, tá bom? Deus abençoe você e sua família. Continue na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Logo o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória.